gente, tudo bem com vocês? Hoje eu separei alguns livros nacionais nessa temática policial, crime e mistério. Hoje não tem nórdico, não tem britânico, americano, nada disso. Nós estamos em solo brasileiro com os nossos problemas, as nossas questões. Vamos lá então? Serial killers now in custody for psycho behavior. Who's the subject? Lecter is our most prized asset. Very careful. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. Patience, darling. Gente, o primeiro livro que eu gostaria de recomendar aqui para vocês é O Crime no Edifício Giallo. Ele é um giallo, por isso ele tem essa capa amarela. Ele, na verdade, é uma homenagem aos livros giallo, livros policiais italianos. Teve uma época ali onde os livros policiais, né, desse gênero, eles tinham capas amarelas. E tem toda uma história por cima disso. Se vocês se interessaram, acharam interessante, dá uma pesquisadinha que vocês irão descobrir o porquê é que tem esse nome, né, giallo. Hoje, lógico que não, nem todos os livros desse gênero lá são giallo, mas essa é a história básica, todos com capinha amarela. E aqui ele faz essa homenagem, então. Nesse livro, a gente vai conhecer o Carlo, que o parceiro dele acabou de falecer. O Carlo é gay, e isso é importante no entendimento da história. E eles moravam numa casa muito grande, né? São ricos, condição financeira tranquila. Então, eles moravam numa casa grande, afastada, um pouco mais isolada, e isso permitia que eles fizessem várias festas ali com mais frequência. Depois do falecimento do parceiro do Carlo, ele vai morar num apartamento antigo, clássico, em São Paulo. E de pessoas ricas e muito conservadoras. E todos são brancos. E o Carlo é negro também. Assim, quando ele chega lá, né, ele tem uma atitude muito problemática, que é de continuar dando festas. E aquilo incomoda muitos moradores, e com razão. Mas você percebe que esse não é o único problema. Assim que ele chega no lugar, né, quando ele transita nos corredores, no elevador, aquilo gera olhares, principalmente porque ele é negro. Então, assim, é nítido. Aquelas pessoas muito conservadoras e brancas e muito ricas conhecem todo mundo, sabem quem é quem, e todos ali são considerados cidadão de bem, né, imaculados e perfeitos e tudo mais. A gente vai vendo que não é bem assim. Como assim um homem negro no nosso edifício? Um homem feliz, radiante e que tem a sua sexualidade muito bem resolvida. Como assim um homem feliz sexualmente, né, bem entendido? Como assim ele tá aqui? Não. E aí, o autor ele vai criando os personagens. Então você tem ali aquele advogado bem sucedido, que na verdade o casamento não vai muito bem, mas que ele tem uma amante que é a sua secretária, mas perante a sociedade é um casamento perfeito. Você tem uma outra que ela tem a sexualidade reprimida e acha muito interessante, quer conhecer mais o Carlo, essa figura interessante que ele é, e aí vai. Então você tem vários personagens ali interessantes, que então não é mistério, não é spoiler, porque é um livro de crime, é um livro de assassinato, e o Carlo vai ser a vítima nessa história. E a partir dessas personalidades, né, desses moradores ali, a gente vai perceber que cada um deles teria motivação para cometer o crime. Então o livro é sobre isso, quem matou o Carlo e por quê. E aí o próximo... e uma coisa muito interessante também, que esse livro, cada capítulo ele carrega um QR Code para você poder ouvir as músicas lendo o livro. Cada capítulo ele te dá uma música que tem a ver com aquele capítulo. Então, assim, barulho de porta, rangendo, aquele suspense, tá bom? Eu indico que você leia o livro ouvindo as músicas propostas por ele, tá? A segunda indicação aqui que eu vou dar para vocês é Uma Janela em Copacabana. Quando vocês ouvirem falar em policial brasileiro, esse nome vai aparecer para vocês. Esse daqui é Uma Janela em Copacabana, do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Ele tinha umas edições mais antiguinhas, mas agora a Companhia das Letras tem lançado. Que são esses livrinhos aqui, de corte colorido.
E quando vocês ouvirem falar de policial, esse nome vai aparecer para vocês, tá? Ele já é falecido. E esse livro, na verdade, faz parte de uma série com o delegado Espinosa. São vários livros, se eu não me engano, são uns 12, 15 mais ou menos, mas eu não tenho todos, eu não li todos, eu vou lendo devagar. Nesse livro aqui, ele foi tema de vestibular principalmente por conta da corrupção. Então aqui você vai ter um típico noir policial mesmo. O Espinosa é aquele investigador que vive sozinho, que é separado, ele é rodeado, o apartamento dele é rodeado por livros policiais e tudo mais. Ele tem um relacionamento que meio que não é assumido, né? Então você tem aquela presença do sexo, você tem aquele personagem que é imperfeito, e você tem os problemas políticos e sociais do nosso país, aqui mais, Rio de Janeiro. Então aqui, mas você pode ler em separado, porque são casos separados, tá? Uma coisa ou outra aqui, ele vai mencionar da vida dele, mas meio que a gente não entende muito bem, porque a gente não lê os livros anteriores, mas isso não prejudica o entendimento do caso. Então aqui, 3 policiais vão ser assassinados com uma arma, a queima-roupa, e com silenciador. E um vai ser morto dentro de casa, o outro numa praça pública, e ninguém percebe, a pessoa que tá do lado ali, que vê que a pessoa não se mexe, começa a falar e não responde, aí percebe que ele estava morto. Ele vai bem por esse lado de corrupção mesmo, porque provavelmente o assassino ou o informante trabalha ali na delegacia. Então o Espinosa, ele precisa investigar, mas ele precisa tomar cuidado quem anda com ele ali, né? Então, e ele vai bem por esse lado mesmo, pela exposição da corrupção da polícia ali no Rio de Janeiro. E conforme a investigação anda, ele vai descobrindo que são policiais, todos eles têm mulher, amante, possuem alguns imóveis ali que um salário de um policial não confere, né? Então ele tem, além da família, tem um amante e mais imóveis, isso não tá batendo, e eles também têm uma carreira mediana. São policiais nada expressivos, sabe? São bem medianos, então coisas semelhantes em relação à personalidade das vítimas. O próximo livro que eu queria recomendar para vocês também é do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é O Berenice Procura. Vou deixar a capinha aqui para vocês. O Berenice Procura, aqui, faz parte dessa série, mas não é com o Espinosa. O Espinosa vai tirar uns dias de férias aqui, vai ter um respiro para ele. Quem vai estar ali no centro da investigação é uma civil, é a Berenice. Ela é uma taxista, né? O ponto dela fixo fica ali em Copacabana, bem em frente ali o Copacabana Palace. E num dia, uma criança que mora ali, inclusive, no edifício, então é uma família rica, né, e tudo mais, vai brincando ali na areia, ele vai encontrar um corpo, que é da Valéria, uma travesti. Aquilo ali nas manchetes já chama atenção, né? Criança, filho de uma pessoa da família rica e tal, acha um corpo. E a Berenice, trabalhando ali nas redondezas, vai começar a ouvir muitas coisas. Um morador de rua, que talvez ele tenha visto alguma coisa, talvez ele tenha visto a Valéria, né, essa travesti, chegar ali no local e tal. Aí também outra pessoa vai ser vitimada e a Valéria começa a ficar ouvindo ali uma coisa ou outra e ela, por conta própria, vai começar a investigar. Ela acha que a pessoa que matou Valéria tá atrás desse morador de rua, porque talvez ele tenha visto alguma coisa e também tenha matado uma outra pessoa. Então, é uma delícia esse livro. Ele não é muito longo. Dentre esses livros, ele aqui é um pouco mais difícil de encontrar, mas tem um e-book também disponível, tá bom? Próximo livro que eu queria indicar para vocês é o Curvas e Abismos. Esse livro eu li ano passado, ele foi publicado pela editora AVEC. Esse daqui é um puríssimo noir, puro mesmo.
Então aqui também repleto de problemas aqui do nosso país, problemas também de corrupção, entorpecentes, né, e tudo mais. Então aqui o Ira, que é o investigador, ele é investigador particular no momento, se desligou da polícia e a gente vai descobrir o porquê e tudo mais, tem toda aquela coisa sobre vida pessoal do investigador. E aí ele vai começar a investigar, na verdade, o desaparecimento de um professor universitário chamado Bosco. Mas o caso não tem pista nenhuma e rapidamente o caso vai esfriar. Até que 2 anos depois, o Bosco é encontrado em outro país. E aí ele vai retomar a investigação. Esse livro também tem aquela coisa da femme fatale, é puríssimo noir. Então você tem ali os problemas do investigador que não se separa da trama, você tem ali as questões, os problemas da cidade, você tem todo aquele mundo, submundo da prostituição também. Ele vai falar também sobre um pouco de seita, tá? Então, assim, completíssimo noir pra vocês. E aí, só pra encerrar o vídeo, eu vou estar indicando pra vocês O Matador, da Patrícia Mello. Por que eu vou estar indicando O Matador pra vocês? Caso vocês nunca tenham ouvido falar nessa autora, esse é o mais conhecido dela, tem uma adaptação também com o Murilo Benício. Esqueci de falar pra vocês também, gente, que o Berenice Procura tem uma adaptação, tá? E tá disponível completinho aqui no YouTube, com a Cláudia Abreu e tem mais um ator super famoso, mas eu não esqueci o nome, mas eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem o filme. No caso do adaptação do Berenice Procura, o filme, ele é muito mais atual, ele conversa mais com os temas de hoje, tá? Então ele é um pouco diferente do livro. Voltando então aqui, né, pro Matador, que também tem um filme, uma adaptação. Esse livro, ele ganhou muitos prêmios, vários prêmios lá fora. E da mesma maneira que ele é elogiado, ele também ganha algumas críticas por conta da violência e de ser muito cru. Dessa forma, a forma da Patrícia escrever é essa, mas aqui ela coloca uma realidade realmente bem violenta e muito cru. Aqui, né, ele vai contar a história do Michael e como ele se tornou um matador profissional. Então, como ele vivia, como ele não é um herói, não é um anti-herói. Você tem diversos problemas ali da comunidade. Como é que eu posso falar pra vocês? É uma escrita muito seca, muito direta. Aqui, por exemplo, tem uma cena, né, em que ele vai cometer o primeiro crime lá. E aí, a partir daí, ele vai começar a ser convidado a matar por dinheiro. A gente vai acompanhar isso. Mas tem uma cena aqui em que ele relembra quando ele matou a primeira pessoa e que essa pessoa que ele matou, na verdade, era um criminoso da pior espécie, um estuprador e tudo mais. Só que o Michael, ele lembra disso e lembra também do que ele fez há poucos dias, que ele também abusa de uma moça. Então, quando você não espera ler aquilo, né, aquela cena descritiva, então não é um livro para todo mundo. Você não vai encontrar um herói aqui. Você vai encontrar uma pessoa com muitos problemas expostos ali, tá bom? Então, é difícil até para indicar, mas caso vocês tenham interesse, leiam O Matador primeiro, tá bom? Gente, esses são os livros que eu queria indicar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vocês têm aí mais livros com essa pegada crime e mistério. Não thrillers, né? Esses thrillers que tem chego aí, que eu sempre falo aqui pra vocês também, mas mais com essa pegada de noir mesmo. Vocês podem colocar aqui nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.